vou pedir para você compartilhar e a gente vai ver se vai dar certo, ok? Tá. Ver se tá liberado. Eu acho que tá liberado. Apareceu aí? Tá aparecendo. Ok, Apareceu, né? apareceu. Eu vou fechar meu microfone, Eduardo, e vou deixar vocês falarem, tá? Aí depois Ok. a gente volta para perguntas. Eu vou cronometrar aqui também. É, e vocês fiquem. Eu quero que vocês fiquem à vontade depois também, tá? Eu sei que às vezes os alunos fazem um pacto de não fazerem perguntas uns aos outros, mas a ideia aqui não é de avaliação, a ideia é de compartilhamento de informação, tá? Então, não pensem em estar certo ou errados. Se você não souber, você simplesmente fala assim: olha, professor, eu não cheguei a pesquisar sobre isso. Ou se alguém perguntar alguma coisa para você que você não saiba, não precisa ficar inventando, ficar com medo. Você fala assim: olha, eu pesquisei sobre esse assunto, mas o que você me perguntou eu não vi ainda, tá bom? Então, assim, o intuito desse seminário é para vocês se desenvolverem no compartilhamento de informação, para a gente trocar as ideias também, tá bom? Então, a avaliação em si não é ficar medindo o tanto que vocês sabem, mas é o desenvolvimento de vocês mesmo, tá ok? Então, vocês podem começar. Eu vou fechar meu microfone. Se eu precisar, às vezes, fazer alguma intervenção, às vezes, se eu ficar muito curioso, eu falo aqui, senão a gente conversa no final. E eu gostaria que os demais alunos, de alguma forma, participassem, né? Cuidado que eu posso fazer pergunta para vocês também que estão ouvindo, só para ver que vocês estão ouvindo mesmo, tá ok? Vamos lá, então. A palavra é de vocês. Obrigado. Bom dia, sou o Eduardo e eu, junto com o Gustavo, Vinícius e Iago, vamos falar sobre as maiores empresas no ramo de consultoria em TI no Brasil. Oi, bom dia. Pessoal, tá conseguindo me ouvir aí? Sim. Estou sim. Ah, tá. Então, eu vou falar sobre a TOTUS. A TOTUS ela é a maior empresa de consultoria em TI no Brasil hoje. Ela conta com mais de 10 mil funcionários. Ela é uma empresa brasileira com sede em São Paulo e foi fundada em 1983. E hoje ela já está presente em mais de 40 países. Ela oferece consultoria em diversas áreas no setor de TI, como ERP, e-commerce, inteligência artificial, BI e CRM, para 12 setores de negócio que vão desde agro, educação, saúde, parte jurídica, entre outros. E, além disso, a TOTUS ela investiu nos últimos 5 anos 1,7 bilhão de reais em pesquisa e desenvolvimento, na área de tecnologia, né? Boa tarde, sou o Gustavo Monteiro, vou falar sobre a Bra Software. A Bra Software foi fundada em 1984. Para comparar, a Microsoft foi em 75 e a Apple foi em 98, certo? 98. No começo, a Bra Software ela trabalhava com jogos, com publicação de jogos e essas coisas, tradução. Mas com o tempo eles mudaram para realmente ajudar outras empresas com problemas de TI. Eles integram outras empresas em nuvem, ajudam em Adobe, essas coisas. Eles até ajudam bastante instituições públicas, como a Centro Paulo Souza, nesses problemas de TI. Ela tem vários escritórios ao redor do Brasil, né? É uma empresa bem nacional, com ajuda bastante empresas nacionais. Tem um foco bem nacional, não muito estrangeiro, mas é isso aí. Bom, a Stefanini é outra grande empresa de consultoria no Brasil. Ela foi fundada em 87, tem sua sede em Jaguariúna, São Paulo.
mas também possui subsidiárias em mais de 30 países, como Argentina, Bélgica, Espanha, Inglaterra, até na Malásia. Bom, ela está no top 3 das empresas mais internacionalizadas do Brasil e já foi apontada também como a primeira na lista das melhores empresas de outsourcing da América Latina. Durante o período de 2004 a 2008, seu faturamento chegou a 240%, chegando aos 510 milhões de reais, e foi quando ela abriu escritórios no Reino Unido e na Índia. Recentemente, houve a criação da Datstorm, que é uma empresa dentro de outra empresa, criada pela própria Stefanini, dessa vez focada em soluções específicas para Big Data Analytics, né, que é algo que é muito relevante hoje em dia para outras empresas, pois isso permite a gente traduzir dados para um determinado objetivo. E teve um faturamento em 2020 de 4 bilhões de reais, então é uma empresa bem relevante aí no mercado. Bom dia, eu falo um pouquinho sobre a AEC. É uma empresa que tem quase 30 anos hoje em dia no mercado, que foi criada em 1992. Ela atualmente trabalha mais na parte de outsourcing e ela prioriza o melhor contato com o cliente. Hoje em dia ela está presente em 7 estados brasileiros com 17 unidades. Ela foi eleita por 3 anos consecutivos a empresa do ano pela Época Negócios 360 Graus. Em 2018, ela foi considerada também uma das maiores e melhores empresas de Minas Gerais em telecomunicações, no Prêmio Mercado Comum. Hoje em dia, ela conta com mais de 25 mil colaboradores e mais de 100 clientes. Também conta com parceiros internacionais como a Google, Microsoft, Robson e IBM. Bom, é isso. Muito obrigado pela atenção. Muito bem, pessoal. Pode deixar aí a apresentação, tá? De vocês. Parabéns aí pelo protagonismo, né? De se manifestarem aí os primeiros de todos. Acho que vocês viram aí que não morde, né? Eu vou fazer algumas observações para vocês. E eu achei bastante interessante o tema de vocês. E a ideia era essa mesma, né? Trazer algo simples, mas que agregasse. Eu não conhecia a AEC e fazia muito tempo que eu não via falar das outras. A TOTUS foi a que eu mais... Essa é muito relevante, ela tem muitas propagandas, né? Mas das demais fazia muito tempo que eu não ouvia falar. Essa Stefani, é isso, ou Eduardo? É a Stefanini. Stefanini, ela é de Jaguariúna? Isso, é. Ela é aí próxima de você, então? Isso, aqui do lado. Ah, legal. Aí na região sua, tem muitas empresas de software, né? Sim. Campinas, região, tem muito. Aí tem a área de TI é muito forte, né? A gente tem a Unicamp, muitas universidades aí que tem cursos de TI, muitos alunos que acabam se formando, acabam depois se unindo para montar essas empresas, né? Eu vou comentar um pouquinho, então, a respeito dos slides de vocês, que já fica dicas para os trabalhos próximos que vocês farão, tá legal? Eu gostei do layout, e lembra a tecnologia, né, que é o nosso tema. Veja que a letra aí de vocês, a fonte está branco aqui, né? Mas o demais, volta lá atrás. Ele está preto, né? Então, você vê que é uma coisa só que tomar cuidado, ele tem baixo contraste. Então, o tamanho da fonte está legal, mas tomem cuidado, porque quando você vai fazer uma apresentação, você pode lidar com pessoas que às vezes têm problemas visuais, né? Então, toda vez que você for a fazer uma apresentação, procure pensar nas pessoas que estarão na plateia. Às vezes a pessoa esqueceu o óculos em casa e ela vai ter mais dificuldade para ver. Então, se ela tiver um pouquinho mais de contraste, isso vai ajudar com que ela enxergue melhor, tá ok? Principalmente quando vocês estiverem sendo avaliados.
quando você estiver fazendo uma apresentação, isso vai ser importante porque você vai estar vendendo, de certa forma, vendendo, apresentando o seu conteúdo, e isso vai fazer com que você melhore a sua referência, né, do seu conteúdo, etc. Se você estiver sendo avaliado, isso pode dificultar a pessoa que está avaliando de enxergar o que você está vendo, e aí você vai ter, talvez, mais perguntas no final, tá ok? A quantidade de texto ficou boa, vocês fizeram tópicos. Algumas coisas que eu queria ouvir em vocês três, que vocês falaram algumas coisas que vocês não colocaram no slide, eu acho que vocês poderiam ter colocado. Por exemplo, vocês colocaram um slide por empresa, foi isso? Sim, isso. Tá. Eu acho que vocês talvez, imagino eu, tá? Não estou falando que foi isso, talvez fizeram para economizar slides. Mas algumas coisas que que vocês poderiam colocar, por exemplo, colocar a logomarca. Ah, vocês colocaram, desculpa, tá lá em cima. Vocês poderiam colocar uma foto da empresa, se tivesse, às vezes tem a história da empresa, né, o local onde ela está. Isso enriquece o trabalho com fotos, né? Nós somos a foto que a gente fala que é uma linguagem que mais se aproxima daquilo que a gente na semiótica, né? É a linguagem, é um tipo de linguagem, nós temos vários tipos de linguagens, né? É uma linguagem não escrita e que a gente absorve muito facilmente, porque ela está muito próximo da realidade, né? Você vê uma foto, você está vendo a foto de uma pessoa que ela é uma imagem, às vezes, da própria pessoa, às vezes não é, né? Se ela foi feito recentemente, pelo menos, né? Então, rapidamente você assemelha muito mais fácil do que você pegar a descrição de uma pessoa e tentar ficar lembrando. Então, ela é muito facilmente assimilada. Então, as imagens, veja bem, eu não estou fazendo crítica, tá, pessoal aí. Estou falando, talvez você justamente não colocou para economizar tempo. Mas o que você poderia fazer é dividir os slides e controlar o tempo mesmo com mais slides, não tinha problema. Por exemplo, tinha algumas coisas que vocês falaram que eu me interessei, e aí eu procurei no slide e não encontrei. A TOTUS, por exemplo, vocês falaram que estava em 40 países, né? Volta lá na TOTUS. Ah, tá lá embaixo. Aí eu não tinha visto, então. Aí eu olhei lá em cima, aí que você falou. 30 mil clientes. Você falou que eles lucraram quantos bilhões? Eles investiram Investiram. em pesquisa e desenvolvimento 1,7 bilhão. Nossa, isso é fantástico, né? A gente vê uma empresa brasileira. Inclusive, eu achei super interessante, porque eu não sabia que a TOTUS era brasileira. Me desculpem aí a falta de informação. Eu via sempre as propagandas, e devido ao tamanho do volume de propaganda e a maneira como era feito, né, eu imaginava que fosse uma empresa, inclusive, estrangeira, e por ver, assim, que ela estava envolvida, estava presente em tantos países, né, inclusive vocês apresentaram aí 40 países. Eu imaginava, inclusive, que ela não fosse brasileira, mas fosse uma, como é que fala? Uma filial aqui no Brasil, né? Então, realmente é um negócio de bastante relevância aqui para o nosso país. Nós somos temos várias empresas de relevância aqui no nosso país, aliás, né? Talvez não dessa magnitude, mas várias empresas menores também, que atuam, inclusive, tanto no Brasil quanto em outros países. Isso é uma coisa importante, né? Assim, a gente vê no pessoal da TI que eles investem bastante em empreendedorismo. Forçadamente ou não, né? Mas conseguem encontrar um caminho. Isso é uma coisa para vocês pensarem, né? Vocês que estão começando agora com em grupo, né? De repente vocês descobrem aí um pouco de, como é que eu vou dizer, afinidade entre vocês e acabam montando uma empresa. Eu tenho um ex-aluno, ele foi aluno meu do técnico do Paula Souza, quando eu estava no Paula Souza ainda, dava aula lá também, e depois ele terminou, fez uma faculdade de sistemas de informação como vocês, fez aqui em Votuporanga, na época, agora acho que não tem mais, mas na faculdade aqui,
E ele montou, junto com os colegas que fizeram o curso, montaram uma empresa. E eles estão bem, estão muito bem agora, né? Eles começaram pequenos, mas eles cresceram por toda a região. Eles vendiam, na época, softwares para restaurantes, né? Para menu, fazer todo o gerenciamento de restaurante. Eles começaram com esse negócio e depois ele expandiu. Eu estou falando isso porque, assim, olha só que interessante, né? Ele foi meu aluno no técnico, aí a gente sempre manteve contato, ele fez iniciação científica, apresentou trabalho junto comigo em São Paulo. Na época, a gente usou Java para programar em celular, não existia smartphone ainda, não faz tanto tempo, né? Mas acho que o smartphone era uma coisa ainda bem no início. E ele usava um celular que a gente conseguia instalar um programinha em Java, só que era assim, era bem difícil de programar. E o intuito era o seguinte, hoje isso está presente já em alguns celulares, né? A maioria deve ter um software assim, que a gente chamava de despertador espacial, que era ele despertar por alguma função quando você estivesse perto de algum local. Então, a ideia era, por exemplo, você está voltando para casa, aí estivesse passando perto da padaria, você já teria a posição da padaria registrada no seu celular. Como você não saberia a hora que você ia passar na padaria, né? Imagina você numa cidade grande, como São Paulo ou outra cidade, às vezes você pega trânsito, você não sabe exatamente que hora você vai passar em frente. Diferente que aqui em Votuporanga, né? Que você sai de um lugar para o outro, normalmente você tem o percurso, você vai atrasar poucos minutos, né? Diferente de uma cidade grande. Então, assim, na hora que você estivesse próximo ao local, ele tocaria um despertador baseado na sua localidade, né, do GPS, e falaria para você, olha, você tem que passar na padaria para comprar pão para hoje à noite. Foi uma ideia legal, a gente conseguiu publicar esse trabalho, né, e depois, então, ele gostou da área de ciência, e ele fez mestrado, né, na época estava fazendo doutorado, e ele foi fazer mestrado, fez mestrado junto com a minha orientadora. Ele entrou, eu estava no doutorado, ele saiu, ainda estava no doutorado, né? Porque era 4 anos, ele entrou na metade. Mas você vê, então, assim, hoje ele acabou não seguindo a área acadêmica, mas ele tem um mestrado, uma coisa que ele conquistou e continua na área comercial, né? E ele fez o curso aqui em Votuporanga, no interior de São Paulo. Então, uma coisa que eu gostaria de dizer para vocês, já fica a dica, né, por esse tema que vocês escolheram, é que aproveitem, né, já falei isso para vocês, aproveitem a oportunidade que vocês estão tendo, não há barreira, tá bom? Agora, para que vocês possam crescer, tá? Vão além, inclusive, do que vocês aprendem nas aulas, e quem sabe não é um de vocês que estão abrindo uma empresa em breve, né? Aliás, nós vamos ter vários setores novos, e como vocês apresentaram aí, né? Na área de análise, isso é tendência que cresça bastante. Tá certo? Eu não entendi, Marcos, a sua observação aí. Professor, manda ele pôr no tema. No primeiro slide. É esse, né? Obrigado. Então, tá bom. Acho que as observações que eu tinha a respeito dos slides de vocês eram mais essas, tá bom? Ilustrem na medida do possível, sem exagerar. Aumentem o contraste. O tema, o fundo tá legal. É só usar, por exemplo, o branco, ficaria ótimo. Ficaria mais contrastado. Eu já usei muito assim também nas minhas aulas, tá, pessoal? E depois, com a fonte preta, depois eu vi que poderia melhorar também a questão do contraste. A apresentação ficou legal. Alguns dados que vocês coloquem, procurem colocar nos slides mesmo, tá? Vocês falaram, por exemplo, que a Stefanini teve um lucro de 4 bilhões, né? A investimento também da TOTVS, achei fantástico, isso que vocês acabaram de falar novamente, eu ia só comentar. A gente vê que é uma empresa que se preocupa com qualidade, né? Que investe em pessoal, provavelmente, porque se está investindo em conhecimento, está investindo em pessoal,
né? E as pessoas fazem a qualidade da sua empresa. Muito bom. Pessoal, tem alguma observação para falar, pessoal? Alguma curiosidade? Eu estudei no Centro Paula Souza, me formei lá no ensino médio integrado ao técnico e eu não sabia que a Bra Software prestava consultoria para eles, para o Centro Paula Souza. Olha só, né? Interessante. E a gente vê uma empresa, também não sabia disso, viu? E, aliás, eu nem sabia que o Centro Paula Souza tinha uma empresa que prestava consultoria, né? Bem interessante, porque às vezes a gente tem lá o Centro de Processamento do Estado de São Paulo, a gente pensa que às vezes eles dão conta de tudo, né? Mas a gente vê aí empresas, então, do setor privado dando consultoria aí para o Centro Paula Souza, no caso, né? Vocês sabem que às vezes, por contas burocráticas, é bem mais difícil a gente fazer contratação, principalmente na área de TI, né? E, infelizmente, ainda alguns departamentos acabam enxergando como custo, né, e não como investimento. Você terminou quando, Kevin? Não sei se o Kevin está me ouvindo. No ano passado mesmo, professor. Você terminou no passado. 2020. Você fez aonde mesmo? Eu fiz em Rio Preto, no Filadélfia. Tá. Legal. Conheço vários professores lá. Você teve aula com o... Quer dizer, conheço vários professores que já deram aula aí. Alguns estão comigo no instituto, né? A professora, vocês vão ter aula com ela, professora Luciene, deu aula lá há muito tempo também. E agora ela também dá aula na FATEC, aí do Centro Paula Souza, em Rio Preto, e está aqui conosco. Eu não conheço, professor, porque... Ela não está mais no Paula Souza, Sim. mas ela já deu bastante aula no Paula Souza, assim, vários anos, quer dizer. E agora ela está no Centro Paula Souza, na FATEC, né, que é o superior, e está com vocês aqui. Provavelmente ela vai pegar alguma disciplina aí no decorrer do ano. A pergunta que eu ia fazer, o Bruno, você teve aula com ele? Não, professor. É porque lá, se ele for dessa área de informática, eu não me formei em técnico em informática. Não. Então é Eu por me isso. formei em técnico eletrônica. Legal. E aí decidiu vir para informática. Sim. Mas engraçado, inclusive eu me surpreendi porque no meu curso de eletrônica lá, eu aprendi alguma coisa de C++, da linguagem de programação. E aí depois eu vi aqui de novo e achei interessante. Que bacana. Vocês estão vendo C++ em programação, em lógica? Em PES. Vocês estão vendo com quem? O Ivan, eu acho. Eu não decorei o nome ainda dos professores. O Ivan. O Ivan também dá essa disciplina. Legal. Onde vocês estão na disciplina agora? Vocês estão vendo o quê? A última aula foi sobre matriz. Matrizes. Já viram laço de repetição? Desvio Já. condicional? Desvio condicional já. Legal. Bacana. Eu estou dando essa disciplina para o ADS, para uma turma que ficou em recuperação. Mas a gente está usando C. Vocês estão usando C++? Isso. Legal. Muito bem. Mais alguém que gostaria de comentar alguma coisa? Quando nós voltarmos ao normal, nós tentaremos ir a alguma dessas empresas, né? Vamos tentar ver a possibilidade, né? Nós já chegamos aí na IBM, professor Marcelo Murari, fui junto, ele que organizou, mas eu fui com eles, foi muito boa a visita que nós fizemos na IBM. Já tive no Centro Paula Souza, também organizei uma vez, a gente foi no Centro de Processamento do Estado de São Paulo, também foi bem interessante, a gente teve palestras, mas, enfim, isso só para depois da pandemia, né? Então, pessoal, muito obrigado pela apresentação. Vocês gostariam de falar mais alguma coisa? Acho que não, né? Obrigado aí pelas orientações, só isso mesmo. Beleza. Então, tá bom. O Heitor, vocês vão apresentar, Heitor? Então, acho que dá para apresentar se o Jonathan não tiver problema aí com a internet. Então, tá bom. Mas ninguém está com o trabalho pronto, pessoal? Aqui, senhora, a gente também queria apresentar aqui também. Professor, eu, a Jean, né? a Priscila Caroline, o Caio Fávaro e o Everton Amorim. Só que Beleza. só vai apresentar eu
e o Caio Fávaro. Tá bom. A gente pode fazer assim, né? Vocês não precisam todos apresentarem, né? De repente alguém tá... Que nem no caso do Heitor. Ah, sim, vai ser só eu e mais uma outra pessoa. Tá. Heitor, vocês querem fazer antes? Quer fazer depois? Então, é porque o nosso, tipo, assim, a gente dividiu certinho pro grupo inteiro, porque ficou um slide pra cada, então acho que é por isso que a gente queria, tipo, colocar todos, então... Tá. Ah, tanto faz, se for Então, alguém na frente. você quer que deixe a Dinan e vocês falam depois? Eu tô falando se vocês estão prontos. Ah, então... Ah, pode apresentar a Dinan, a gente vai discutindo aqui agora, então. Tá. Ok. Então, Adnan, você compartilha a tela. Professor, Ah, sim, só um momento. Oi, desculpa, mas a quem mais? gente pode apresentar também? Pode. Então, vou colocar aqui a Liz e a Adnan. Como que eu faço? Vamos lá. Aqui. Só um momento, senhor. Tá tranquilo, Adnan. Isso. Vocês conseguem ver a minha tela? Abrindo. Abriu. Agricultura e tecnologia, né? Sim. Nossa, essas duas áreas aí... Não, a gente queria falar sobre agricultura, a aplicação de tecnologia na agricultura. Eu coloquei o título assim, porque vamos falar um pouco sobre a agricultura, um pouco sobre a tecnologia que dá para colocar. Não, mas é bem legal, tô falando que são áreas que a tecnologia na agricultura tem revolucionado, né? A maneira como tudo acontece, né? Então, realmente a gente tem visto grandes possibilidades, né, do investimento da tecnologia nessa área. Vamos ver aí o que vocês trouxeram, então. Vocês estão prontos? Sim. Beleza, então eu vou fechar aqui o meu microfone e fiquem à vontade. Bom dia a todos, o grupo é eu, o Adnan, Priscila, o Everton, e a gente vai falar um pouco sobre agricultura e a tecnologia nela. Para começo, sim, dar uma base, sim, falar sobre a importância da agricultura no Brasil. Ela, hoje em dia, ela é a base, assim, de muita coisa, assim, na nossa alimentação e na parte que se diz o trabalho. Ela influencia o Brasil de várias formas. Ela às vezes ela é muito importante na exportação no Brasil e ela gera muitas matérias-primas. Ela gera 22% de empregos no Brasil hoje em dia e 20% das nossas exportações, representando 12% do PIB do país. Ok, passar aqui. Tá, continuando daqui, falar um pouco aqui sobre a situação, antes da gente começar a falar sobre o resto do tema aqui da parte da tecnologia, eu tenho que dar uma introdução sobre como que é a situação atual. Nos dias de hoje, a maior parte da agricultura no Brasil é feita por agricultura familiar. Isso significa que são um grupo de pessoas, mesmo uma família, que tem algum tipo de meio de fazer a sua agricultura, como o nome diz. Isso representa a maior parte do Brasil. Se por acaso você pegou alguma coisa no mercado, provavelmente veio de alguma família que produz esse alimento que você está pegando. Atualmente, sobre os instrumentos de trabalho, a maior parte hoje, por exemplo, ainda depende da força física. Essa relação de quem que utiliza a tecnologia para fazer o seu trabalho, quem que utiliza algum ferramental para conseguir ajudar no trabalho, costuma ser bem desigual. Pelo menos, por exemplo, na região norte e nordeste, mais de 50%, quer dizer, mais 50% não, perdão, quase a totalidade, quase mais de 80% a 60%, respectivamente, eles ainda fazem na força física, na mão, usam simplesmente a enxada e o aro para realizar o trabalho. Quando a gente fala de assistência técnica, muito menos. Em alguns lugares você tem menos de 0,7%, como no Piauí. Enquanto em outras regiões, por exemplo, no sul, você costuma ter quase metade dos produtores já, pelo menos, foram atendidos por algum órgão de assistência técnica, como o ATER, que é um pequeno sistema oficial,
que é para se dar uma nomenclatura para estudar de alguns sistemas de assistência técnica para agricultura. Tá, continuando aqui. Agora sobre os desafios, por causa que nós vamos ter que aplicar essas tecnologias na agricultura, nós vamos ter que também que lidar com alguns desafios. Primeiro, essa realidade desigual que eu tinha acabado de falar. Como você tem algumas famílias que podem ter muitos recursos, já estar numa situação muito melhor para fazer essa produção e fazer o envio. Quando você vai tentar aplicar essa tecnologia em famílias que talvez não entendam ainda o que significa aplicar essas tecnologias que elas têm, ou que elas não tenham talvez uma educação, uma informação para saber o quanto que essas tecnologias elas podem ajudar, pode ser uma dificuldade, bem como uma dificuldade econômica. Talvez eles até queiram fazer esse tipo de coisa, mas eles não têm o poder aquisitivo para isso. Na verdade, quando se trata de tecnologia, a maior parte dos agricultores eles não são muito resistentes. O que geralmente acaba impactando são essas outras questões aqui que eu vou acabar falando aqui, que são às vezes o grau de organização e grau de educação e organização do assentado. Algumas pessoas já têm uma maior educação, eles podem saber muito melhor como utilizar uma ferramenta, o qual impacto que essa ferramenta ela pode trazer, um impacto, por exemplo, com uma colheitadeira, ela pode trazer no impacto lá no cultivo. Organização mesmo dele, que ele tem lá para administrar tudo aquilo, às vezes são detalhes mesmo que você pode pegar na mão, mas que às vezes uma educação mesmo, uma educação sobre a administração desse tipo de coisa pode ajudar, bem como a sobriedade técnica, o quanto você conhece desse ofício, o quanto você já viu de outras situações para lidar com isso. Tem também as características da propriedade, mesmo que você queira utilizar algumas coisas, talvez o seu solo não seja bom o suficiente para colocar algum adubo, talvez o seu solo não seja bom o suficiente para colocar alguma ferramenta que vai precisar de um chão um pouco mais firme. Talvez o tipo de coisa que você esteja fazendo, sei lá, talvez você tenha algum plantio de alguma coisa específica que não vai conseguir aplicar essa tecnologia. E também os fatores externos. Esses podem ser um dos maiores motivos aqui. Com fatores externos, eu estou falando tudo que o agricultor ele não pode controlar. Isso daqui pode ser riscos mesmo do mercado, pode ser questões mais estatais, como, por exemplo, a educação básica que tem naquele lugar, ou se por acaso você está perto de uma zona não mais urbana, mas algum tipo de centro que você possa fazer essa venda, tipo, você está perto de alguma praça que é comum você ter feiras ecológicas. Geralmente você pode fazer, pessoas que estão já mais perto desse lugar, pode ser mais fácil para ela vender o plantio dela, para ela vender a sua mão de obra e tudo mais. Além disso, geralmente nesses lugares, digamos, de centros, não vou falar assim centros urbanos, porque pode não ser mesmo, mas às vezes nesses centros você pode ter estradas já construídas ali, com todo o meio de transporte, já que com vários serviços para você fazer um envio, por exemplo, da sua matéria-prima. Você pode ter já grande mão de obra para fazer algumas coisas, inclusive para operar algumas tecnologias. Você pode também ter grande exposição, por exemplo, de... Como que se diz? Um momento, eu esqueci a palavra aqui. Institutos de pesquisa, universidades, para você, por exemplo, em que você pode, por exemplo, pedir algum tipo de ajuda para, olha, eu gostaria de saber se vocês podem me ajudar nesse tipo de coisa, ou talvez o instituto queira fazer algum tipo de pesquisa, ele já tem ali alguns agricultores que estejam com a mão na massa. Serviços de geração de energia, para algumas tecnologias isso vai ser primordial, se eles não tiverem essa energia, por exemplo, eles talvez não possam usar uma colheitadeira. Ou talvez eles não possam usar algum sistema de irrigação mais eficiente para esse tipo de coisa, porque ele vai precisar de energia. Se não tiver esse tipo de coisa, ele não vai conseguir fazer muita coisa. E depois, esses fatores externos, eles costumam ser os que acabam mais impactando, mesmo que eles não estejam diretamente ligados com, digamos, a tecnologia,
quando o agricultor ele pensa nesses tipos de fatores, talvez ele decida não nem mesmo pensar nesse tipo de coisa, porque além dele ter problemas talvez mais importantes, ele não vai saber o impacto e talvez o risco que ele atribua a aplicar essa tecnologia ele seja alto demais para o que ele queira fazer. Os outros são os fatores macroeconômicos. Talvez seja mais fácil, mesmo com esses fatores externos, para caso você tiver uma política pública, por exemplo, para fazer algum crédito rural ou para impactar alguma prática que geralmente você faz por exemplo, na agricultura, com crédito mesmo para você comprar a ferramenta, ou talvez alguma política pública que melhores estradas para fazer melhores estradas e os meios de transporte para que vocês consigam fazer esse tipo de entrega para centros. Mudanças mesmo na política comercial cambial, surgiu um novo imposto, surgiu o dólar tá baixo e o real tá despencando, alguma coisa assim, ou o contrário. Esse tipo de coisa que, às vezes, dependendo do que você, na aposta que você fez, talvez seja ruim. Talvez você tenha focado, talvez, em fazer o plantio de uma coisa específica. Essa coisa, na semana seguinte, parou de ser rentável o suficiente. A própria regulação do mercado, que inclui toda essa parte mesmo de imposto e tudo mais, além de, competição e tudo mais. E as mesmo políticas de desenvolvimento da agricultura familiar, que incluir essas partes da estrada, incluir outras coisas como algum tipo mesmo de ajuda para esse tipo de coisa para mover essas pessoas para um ambiente mais, digamos, modernizado, e por aí vai. Os benefícios que isso pode trazer tanto benefício de uma agricultura mesmo mais eficiente, que significa eu posso fazer um tipo de coisa em um menor tempo, eu posso planejar o plantio de alguma coisa, e, por exemplo, com os adubos, a colheitadeira, o sistema de irrigação que eu tenho, eu posso entregar esse tipo de coisa alguns meses antes. Eu posso ajudar isso também no sentido de ambiental, por causa que agora estou usando algumas tecnologias que não impactam tanto o ambiente quanto eu utilizaria, sei lá, 5 anos atrás ou 10 anos atrás. Agora eu consigo fazer alguma coisa, por exemplo, que eu posso focar em entregar alguma coisa que seja menos impactante para o ambiente. Eu também posso tentar fazer algum plantio mais eficiente. Algumas tecnologias, por exemplo, às vezes, pode te dizer, por exemplo, agora eu vou ter que lembrar o nome da tecnologia, perdão. Algumas tecnologias, geralmente, por exemplo, que utilizam, por exemplo, satélites, pode te dizer se, por acaso, a terra que eu tenho ali perto da minha propriedade, se ela é melhor para eu plantar mandioca ou se ela é melhor para eu plantar milho ou algum outro tipo de coisa. Você vai ter um plantio plantando nesse lugar, você pode ter tanto uma colheita mais rápida, quanto talvez um produto, digamos, de maior qualidade. Então, pode ser pode ser também uma ideia desse tipo de tecnologia. Eu lembrei agora, agricultura de precisão é o nome da tecnologia, só para citar aqui. Ela também pode ser mais eficiente em também cortar custos. Talvez utilizar uma colheitadeira pode te cortar os custos, por exemplo, de você ter que deixar algumas pessoas fazendo aquele trabalho quando elas podiam estar fazendo alguma coisa que seria mais produtiva para elas também. E é isso. Para concluir aqui, como dissemos antes, sendo a agricultura uma das bases da nossa economia, seria importante a gente ver que tipo de tecnologia que a gente pode utilizar nesse meio, tanto para saber a nossa situação, tanto para melhorar e efetivar, tanto para a gente não ficar para trás nesse meio, já que ela é uma das nossas bases da economia que nós pegamos desde a colonização. Em vista disso, a gente claramente vai ter que lidar com esses desafios que a gente viu e como que a gente faz para circundar eles e conseguir passar por eles. E é isso. Agradecemos por ter ouvido nossa apresentação e é isso. Muito bem. Pode deixar a apresentação, por favor, Adnan? Perdão. Vocês estão vendo? Acho que vai entrar. Vamos ver.
Não, não entrou ainda não. Agora foi? Ah, agora veio. Muito bem. Eu acho que você trouxe um tema bastante relevante. Eu acho que você fez uma abordagem importante também, né? Do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, né? Da agricultura, como que ela pode impactar a nossa sociedade, como ela impacta a nossa sociedade e como ela poderia ter um investimento muito melhor, né? A gente é um tema bastante sensível, né? Que a gente vê, por exemplo, que houve durante um tempo bastante investimento na agricultura familiar e ultimamente a gente tem perdido um pouco isso, né? A verba. E isso faz uma diferença muito grande para as pequenas propriedades rurais, porque as grandes elas têm bastante incentivo, né? Na hora de exportar, o imposto que pagam também, às vezes, hoje ainda está bastante defasado, né? Então, assim, vendem grandes volumes de mercadorias, né? Mas pagam um imposto ainda bem pequeno. Então, isso acaba criando um distanciamento muito grande das grandes empresas da área da agricultura em relação às pequenas. Como você disse, né, a gente hoje praticamente come das pequenas propriedades rurais, normalmente, né, que estão próximas às cidades e que alimentam os supermercados e etc., né, principalmente quando você fala em coisas mais frescas, né? As grandes organizações normalmente vendem mais para as indústrias, né? As organizações da agricultura. Você falou, então vamos lá para o seu slide. Eu acho que você escolheu um tema legal, né? Tá bacana aí o layout. Não tem muito o que falar. Uma das coisas que eu acho que você poderia ter explorado mais, o grupo, Adina, vai para o segundo slide. E tem o pessoal, né? Volta lá, deixa eu ver quem estava mais. Não, volta. Priscila, o Caio, deixa eu marcar aqui. Depois vocês deixam lá para mim. Se vocês já colocaram, não precisa. Não precisa. Estou lendo Priscila aqui. E Everton. Vai lá para o primeiro, então. Você falou sobre a importância. Vai lá. Isso. Você fala sobre a importância da agricultura. E você fala várias coisas aí na importância da agricultura, a mesma coisa que eu falei para o pessoal, só que aí olha só, você deixa o slide vazio, né? Então, para mim, o que eu estou vendo? Então, isso aí já seria um problema. Você tem um slide que está com o título, para mim, lá em cima é título, só que aí você não coloca nada, então é um slide vazio para mim. Aí você fala muitas coisas que são interessantes, e essas coisas que são interessantes, aí você pode pontuar, coloca tópicos, né? O que a gente recomenda quando vocês vão fazer um slide? Colocar tópicos que sejam gatilhos para a memória de vocês, né? Não tem problema, vocês estão aí no computador, uma colinha, entre aspas, né? Mas a sua nota, quando acontece nos laboratórios, por exemplo, do Instituto, que o aluno vai apresentar seminário, eu nunca proíbo do aluno levar uma nota, por exemplo, um papel, né, para apoiá-lo. Que a gente sempre recomenda que o aluno não fique lendo o slide, porque pode se tornar muito maçante numa apresentação de um seminário, mas também nada impeça que ele possa levar um documento ali, né, impresso ou escrito à mão, para ter algumas coisas que ele não consegue, às vezes, decorar, um número que não consegue decorar. Eu acho que isso não tem nenhum problema, né? Não é todo mundo que tem uma memória super poderosa aí, que consegue decorar todos os argumentos que às vezes você quer falar. O importante é você entender e passar a informação. Então, ali, olha, nesse caso, você poderia ter trazido esses tópicos, né? Você falou sobre a questão que representa 20% da economia. Quanto que é do PIB mesmo, Adnan? Você tem essa informação aí que eu perdi? 12%. Então, 12%, né, do PIB.
Então, a gente vê que tem um impacto, como você disse, e uma importância para o nosso negócio enorme, né? Então, todos esses números são números bacanas, são números importantes, né, para você colocar aí, né? Então, você pode colocar participação no PIB, impacto na economia, essas coisas você pode colocar, e aí você pode extrapolar. Não quer dizer que tudo que você vai colocar, que você vai falar, precisa estar no slide, não é isso. Mas as coisas, que nem eu falei para outra turma também, né, pessoal, lá, o Heitor e demais. Não é, quer dizer, de repente você vai falar alguma coisa, às vezes você leu sobre o assunto várias coisas, e a hora que você está apresentando, você lembra de um detalhe, você fala e não está lá no slide. Não é isso que eu quero, que você coloque tudo o que... Aí também fica uma coisa que não é natural, né? É até legal quando você está falando, você vai lembrando e vai trazendo, você vê que o aluno estudou, que leu sobre isso, como vocês fizeram aqui, estão mostrando, né? Você fala assim, que o aluno sabe mais do que está ali. Então, a gente vê que houve realmente estudo, mas precisa trazer um pouco, tá? Então, acho que uma das coisas dos slides de vocês é isso, né? Teve alguns outros que aconteceu isso. Pode ir para frente. A questão do Piauí que você comentou, você pode repetir? Você falou de um sistema ATER. Esse sistema, ele seria um sistema de informação, é isso? É um sistema de assistência, não é? Eu entendi assim, pelo menos, né? ATER, ATR, ATER. Isso é é o nome do sistema ou é a sigla que se dá a um sistema de... Você está aí, Ednan? Não estou te ouvindo. Tá mutado, eu acho. Oi? Então. Ah, sim. ATER é o nome que se dá... é uma sigla, é o nome que se dá ao sistema de assistência técnica. Ele é muito mais um serviço do que um sistema propriamente. Então, mas é um sistema proprietário ou é qualquer sistema que tenha essa característica? Qualquer sistema que tenha essa característica. Pode ser um sistema oficial mesmo ou alguma coisa particular. Você chegou a ver algum específico? Perdão, não. Não? Tá, que é utilizado, né? O governo, talvez você falou que não viu, né? Mas você viu se o governo federal, estadual, governo assim, estadual, federal, estadual em algum lugar, né? Ou municipal, chega a oferecer algum tipo de assistência nesse sentido ou não? Sim, tem alguns desses que são... É que eu falei oficial em vez de estadual, mas sim, tem. Geralmente você tem, às vezes, algumas coisas mais públicas desse tipo. E aí o agricultor ele precisa pagar para ter assistência? Que eu me lembro, ou eu não tenho certeza no que se refere ao estadual, eu não me lembro, mas que eu me lembro que você tem que pagar para fazer esse tipo de assistência. Que eu me lembro não é de graça. Isso é uma coisa super interessante. Você falou sobre os institutos de pesquisa, né, de oferecerem suporte, isso seria uma coisa bem interessante. E nós aqui, como Instituto Federal, vocês na área de tecnologia também poderiam estar promovendo pesquisas nessa área, né? Eu me lembro de uma pesquisa, ela é da área de banco de dados, uma professora da Unicamp, num evento que eu tive lá na Microsoft em São Paulo, pessoal daí, né? Nas torres ali, né? Onde a Microsoft se encontra, já faz uns bons anos já. Mas ela falava de uma pesquisa que ela estava desenvolvendo na área da agricultura, e eles tinham um software que na realidade, eles alimentavam com várias propriedades agrícolas da região de Campinas, né, que ela estava na Unicamp, então tinha algumas propriedades que ofereciam esses dados, e eles conseguiam ver como que a agricultura se comportava em cada ano. Então, eles conseguiam ter uma base que servia uma base de dados que servia para fazer essas análises, né? Então, tal ano teve esse tipo de clima, como que se comportou a agricultura. Então, com isso, eles conseguiam fazer predições, previsões, né, para ver se, olha, a gente está tendo a mesma situação que teve em 2008. O que aconteceu? Olha,
a gente teve muita perda, faltou água, faltou isso, faltou aquilo, então eles podem se organizar, né? Então, é claro que aí ela provavelmente ela tinha um apoio, eu acho que era da FAPESP na época, e acho que tem parceria com a Microsoft, então ela tinha um orçamento bom para estar trabalhando, né? Tinha alunos envolvidos e mais docentes, e era um projeto um pouco, vamos dizer assim, um pouco maior, mas é algo para vocês pensarem, né? Para essa coleta de dados, isso é uma coisa bem legal de vocês pensarem em fazer. Porque isso dá muita visibilidade para vocês, dá muita visibilidade para a área social, porque você está ajudando os pequenos agricultores. Eu acho que Votuporanga é uma cidade que tem vários pequenos agricultores, é uma coisa até que algumas pessoas falam que ajudou a cidade a se desenvolver, de certa forma, né, porque não ficou preso em grandes conglomerados muita gente viesse fixar residência aqui na nossa região. E a gente pode colaborar, né? Então, vocês que fizeram esse trabalho podem até pensar em algum sistema nesse sentido, né? Peguem um professor, pensem numa ciência, numa iniciação científica nesse sentido, porque, assim, você precisa coletar dados, né? Então, pode ser uma coisa bem bacana de vocês trabalharem, talvez conseguirem uma bolsa de iniciação científica, né? E já pensar até para o TCC de vocês, né? Então, fica uma dica aí para vocês. Uma coisa que você falou que é bastante importante é a questão da educação, né? Que muitas vezes a educação pode fazer com que haja um pouco de diminuição no aproveitamento dessas tecnologias, né? Então, a pessoa às vezes não sabe como lidar, não sabe como procurar, e isso é uma coisa que faz falta mesmo em todas as nossas áreas, no Brasil, né? E no mundo todo, né? Então, a gente vê, e aqui eu insisto novamente com vocês, né? Quando a gente começou lá no início da disciplina, falando como a questão da educação, da qualificação, pode fazer diferença na vida das pessoas, né? Então, você vê, a pessoa está lá na área agrícola, ela está plantando alguma coisa, e você poderia imaginar que uma educação formal talvez não fosse fazer diferença na vida dela, mas faria sim, né? A educação formal faria com que ela entendesse melhor o texto, que ela compreendesse melhor o texto, que ela entendesse melhor, né, os cálculos, etc., e até para dar conta, né, se dar conta, ou dar conta de lidar com essas novas tecnologias. A questão dos que você colocou aí também, do escoamento, né, da gente ter meios de escoar os nossos produtos, né? O que vocês acham, o grupo aí, Edina? Nós temos o maior escoamento todo o nosso transporte por meio de rodovias, né? Em cima de caminhões. Num país como o nosso, que é o Brasil, de níveis tamanho continental, o que vocês acham que poderia ser aproveitado? Ou mudado? Em relação a isso que eu estava vendo até outro dia, uma coisa que poderia ser usada muito mais ferrovias no Brasil, que é uma coisa que é muito pouco utilizada, por causa principalmente da nossa geografia do nosso país. Por conta do tamanho, você diz, né, Caio? Sim, também. É que, por exemplo, a maior parte dos centros urbanos também estão no nosso litoral, assim, aí atrapalharia um pouco, assim, o jeito que essas ferrovias ficariam localizadas. Ficaria difícil, você fala? Sim, sim. Ah, tá. Mas você concorda que daria para, com tecnologia, o investimento em infraestrutura, a gente poderia estar contornando isso, Caio? Com certeza. Né? Porque quantos anos já, né? Isso faz décadas, né, que a gente acabou saindo das ferrovias. Eu me lembro quando era pequeno, eu ia para São Paulo, fui 2, 3 vezes para São Paulo de trem, né? É claro que talvez não fosse o transporte mais confortável, mas se tivesse o investimento necessário, se tivesse continuado a investir, nós poderíamos ter bom transporte de trem, mais barato, né, com mais qualidade. Então, assim, a gente vê que durante os anos, aí, décadas e décadas, a gente acabou deixando de investir numa questão que
poderia ter sido mais explorada, né? O Russani está falando que a questão do trem, pouco maquinista, menos emprego, menos caminhoneiros, tudo certo, né? Mas você, entendo também, Russani, mas veja bem, para você, se a gente pensa numa questão de ferrovia, você vai ter que ter muitas áreas, isso abriria também muitas possibilidades, né? Porque o maquinista, você tem que ser 2 maquinistas, a gente pensa numa grande infraestrutura. Muitos desses caminhoneiros poderiam ser investidos, eles poderiam trabalhar nessa infraestrutura, talvez. A gente não fala em diminuir e eliminar a área, que eu acredito que isso não aconteceria também em poucos anos, né? A gente não consegue ligar essa ferrovia que vem lá do norte aqui, chega aqui perto da nossa cidade, que é Fernandópolis. Já faz uns 4, 5 anos que eles fizeram uma ponte que atravessa aqui a rodovia principal da nossa região aqui, que é uma rodovia que vem lá do norte, né, no nordeste. E o objetivo era o escoamento desse material que vem no norte e nordeste, para que ele chegasse até a ferrovia que passa aqui na nossa cidade, na nossa região, e fosse até, essa rodovia ela passa São Paulo e vai até Santos. Mas olha só, já faz 4, 5 anos que eles construíram a rodovia, e até hoje não passa trem lá, porque eles não conseguiram terminar, né? Então, assim, a gente vê muita morosidade nesse tipo de transporte, e isso poderia melhorar muito, né? Eu acho que realmente há esse medo, mas eu acho que não é um medo, assim, que a gente precisa se preocupar tanto, né? Porque é apenas uma ferrovia, né? A gente está falando de uma só, que é uma pista só, normalmente, também, né? Na Europa, por exemplo, você tem ida e volta, né? 2 pistas. Os trens andam a grande velocidade e transportam, né, vários... aqui também, né? A gente tem ali transporte de vários... como é que chama? Os vagões, né? E, enfim, e até o transporte de navio a gente poderia pensar, né? Se a gente tem um litoral enorme, a gente poderia ter mais portos que poderiam fazer o transporte de materiais, de produtos, de agrícolas, né? Pelo oceano, né? Com uma grande quantidade maior. Enfim, são coisas que a gente precisa se modernizar, né? Já que as nossas estradas também não são muito boas. Rossani, você quer falar alguma coisa? Não era só questão disso daí mesmo, tipo da questão do trem, por exemplo. Num país assim, de primeiro mundo, isso é excelente, professor, entendeu? Mas assim, na minha visão, aqui no nosso país, não é medo, não é que o caminhoneiro, o carreteiro de carga vai ficar sem emprego, mas a gente sabe que 80%, 90% dos caminhoneiros, por exemplo, eles não têm como se qualificar, não teriam, e as empresas não vão investir neles, né? Por exemplo, se tiver como investir em maquinário, né? Maquinário autônomo. E num trem a gente sabe que é um maquinista ou 2, o resto é automação, né? Principalmente nos trens de hoje em dia, com as tecnologias de hoje em dia, né? Então esse mercado ia cair, aí era só isso mesmo. E ia ter uma parcela aí que ia se prejudicar, mas isso aí acontece em qualquer setor. Se está em evolução, alguns vão ficar para trás mesmo, não tem jeito. Quem não se qualifica fica para trás. Inclusive eu citei ali no chat, né? Da indústria 4.0, né? Sim. E tá aí, você pode ver, aqui mesmo no Brasil já tem, acho que era não sei se era na Ambev ou no campo, eu não lembro onde que era, mas já tinham máquinas autônomas trabalhando sozinha, escavadeira e tudo, sem nem motorista. Mas é aquilo, perde vaga aí, mas abre vaga em TI, por exemplo, tecnologia, né, manutenção, e é isso, perde vaga em uma, abre vaga em outra, e é assim que segue, né? Essa questão é uma coisa que a gente não tem como fugir, né, Rossani? A gente estava até comentando no começo na nossa disciplina a respeito dessa preocupação, nas pesquisas que eu faço também a respeito dessa questão da inteligência artificial, né, que está invadindo várias áreas, e ela vai acabar dando vagas de algumas pessoas, e por isso que eu falei que a importância da gente se qualificar e é importante, né? O manual, né, a pessoa pode ter uma certa dificuldade para quem tem pouca qualificação.
e educação mesmo, né? Não falo nem qualificação no sentido de você ter aí grandes, uma formação maior, mas uma formação básica, né? Essa sua preocupação realmente, né? Para todas as áreas, a gente fala você falou do trem, mas todas elas, quando você pensa numa tecnologia que vem substituir, você corre o risco de algumas pessoas perderem o emprego, né? Isso não tem como a gente parar, né? O que eu acho assim é que o Brasil, no tamanho que ele é, a gente poderia ter muito mais fortalecimento da própria agricultura, talvez até interno, né? Melhoria dos valores desses produtos, se tivesse um escoamento melhor. E o que a gente vê é que existe uma morosidade muito grande no desenvolvimento, na construção dessas ferrovias. Então, é uma coisa assim que a gente vê que não acontece muito facilmente no Brasil. Mas, por outro lado, se fala de duas pessoas, né, tá trabalhando. Mas essas pessoas, elas têm limite de hora para trabalhar, normalmente isso é muito rígido, porque é algo que demanda que a pessoa esteja bem, por conta de acidentes, etc., né? Então, isso acaba fazendo o que... Eu acho que as empresas têm que qualificar, né? A gente teve aqui no nosso estado, na nossa região, principalmente, né, a questão, acho que eu já falei para vocês, vou ser muito breve, né, a questão do pessoal que colhia cana e no braçal, e aí foi proibido, né, não tinha mais queima, então já não tinha mais como fazer braçal, por conta dos perigos, etc., e aí as usinas tiveram que se qualificar. Então, eles precisavam de pessoas para lidar com isso. Então, para cada máquina colheitadeira, eles tinham que ter junto, né, o pessoal do transbordo, que eles chamam, os caminhões que iam acompanhando. Então, eram 4 equipes, e para cada equipe tinha 4 ou 5 pessoas. E eles tiveram um problema enorme na época, eu que coordenei aqui no Centro Paula Souza, um investimento que eles queriam fazer num curso para isso. Acho que eu até comentei com vocês aqui. Não conseguimos, e a empresa teve que abrir um curso lá, né? Eles qualificaram centenas de pessoas aqui na nossa cidade, na região, desculpa, para trabalhar com isso. Então, as pessoas tiveram como se qualificar. E, então, isso é uma questão, né, que aí vem o que a gente fala, você tem que investir na medida do possível em se qualificar para estar assumindo esses novos lugares, né? Pode falar. Professor, isso aí é uma situação muito crítica. Tem que ter uma boa administração. Vai mexer com muita área. Sim, sim. O que a gente está falando é que isso tem que começar, né, pessoal? Isso não vai ser feito do dia para a noite, isso vai levar muito tempo. Mas isso vai fazer com que o nosso país possa crescer mais, eu acho, né? Se a gente ficar parado nesse sentido, a gente vai ficar cada vez mais para trás, porque nós estamos vendo alguns países aí, né, criando protagonismo. A gente vê o investimento em infraestrutura enorme da China, a gente vê a China agora querendo investir em vários países na própria África, né, inclusive investindo em plantação, em agricultura, em tecnologia, para que eles possam ter outras fontes buscar outras fontes, né, então, veja bem, a gente tem que fazer alguma coisa, né, mas a questão, enfim, eu acho que, não sei se vocês estão conseguindo me entender. O Eduardo coloca aí que já na Austrália tem alguns trens que são totalmente autônomos e outras inovações que envolvem extração e transporte de recursos, né? Então, Eduardo, ótimo, né? Mas lá provavelmente eles já têm uma estrutura de transporte bem consolidada, né? No Brasil ainda nós não temos isso. Então, eu não vejo como a gente começar com transportes autônomos. Eu não vejo. De repente, a gente já vê isso começar funcionando normalmente, né? Mas eu vejo aqui como funciona as estradas nossas na nossa região aqui. A gente está no estado de São Paulo, né? A maioria de vocês, e a gente vê que o negócio é bem lento, bem manual praticamente, né? Um trem tem que parar para esperar o outro passar. Então, eu acho que a gente está bem longe dessa automação no setor de transporte ferroviário ainda, né? Porque a gente praticamente nem não funciona
uma malha tão grande assim. Oi, Russane. Oi, Russane. Ah, não, ia falar do trem autônomo aí, mas eu tava me confundindo. Porque aqui não é. Eu tava confundindo o trem com máquina autônoma, que aqui no Brasil já tem. Mas o trem autônomo acho que ainda não tem, não. Aqui na minha cidade tem um. É mais ou menos, mas não é no trem, né? Metrô já tem, né? Metrô já tem, né? Eu acho que é no Rio de Janeiro. Eu não tenho certeza, mas acho Aqui que lá em São tem. Paulo também tem. Metrô, né? Tem metrô autônomo. Isso. E é que aqui na cidade tem um. Não é bem autônomo, que ainda tem um motorista, né? Mas já é bem automatizado, né? Tipo. Ele fica lá só por um caso de. Tem reconhecimento facial no ônibus, né? Tipo, você bota a cara lá e já vê se você é você e tem saldo, né? Na sua carteirinha e passa. É BusPay chama, né? Que interessante. E aí passa a catraca libera, né? Aí, mas mas de autônomo mesmo, assim, trem autônomo, aqui ainda não tem, não. Que eu saiba, não, né? Muito bem. Mas a gente desviou bastante aí do que a gente estava falando, né? Então a observação foi essa, né? Que a gente precisa realmente melhorar as políticas públicas aí por meio de transporte, né? Isso fica bom para todo mundo, né? Ou inclusive o frete barateia, enfim, as condições podem ser até que melhorem também para os nossos caminhoneiros. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? A gente está passando do horário já. Professor, eu queria só pontuar o tema deles mesmo, que eu achei bem interessante, e inclusive esse foi o mesmo tema que o meu TCC ano passado. Olha só. Para formar no curso de eletrônica, eu e mais alguns colegas desenvolvemos um circuito para medição do potencial hidrogeniônico do solo. Que bacana. Vocês tinham assessores? A gente teve um professor que ajudou. Vocês usaram Arduino? Não. Esse circuito ele era totalmente feito por componentes eletrônicos e medido através de um... Não esqueci o nome agora do sensor. Era um sensor que você coloca no solo e ele mede o potencial hidrogeniônico. Legal. Vocês que construíram, então? A gente não conseguiu construir um protótipo, mas desde o desenvolvimento do circuito até a ideia principal e um possível design, a gente fez. Ah, tá. Que bacana. E qual que é o objetivo dessa medição? O que ela melhoraria? Ela melhora principalmente questão de produtividade, porque o pH, né, como chama, que é o potencial, ele está muito diretamente relacionado com diferentes culturas. Então, cada cultura de uma plantação, por exemplo, a cana, ela precisa de um pH do solo, enquanto o café precisa de outro, entendeu? E o potencial também pode definir se aquele solo, aquela parte de terra, aquela porção de terra, precisa de mais de um nutriente diferente para essa cultura crescer saudável e mais produtiva. Você entraria aí na questão da agricultura de precisão, né? Como disse exatamente. O Adnan, né? Com essas ferramentas, você poderia ter, então, um controle muito maior, um investimento muito melhor, né? Porque você poderia fazer um investimento muito mais equilibrado, gastando o que precisa gastar no solo e não de forma generalizada, né? Exatamente. Enfim, né? A gente vê que é um tema realmente muito relevante, porque o nosso país investe bastante nisso. E eu acho que vocês aqui podem... É uma área bacana de se investir, tem muito dinheiro para se investir. E fica a dica aí, né? Para vocês pensarem em uma iniciação científica, um trabalho desse para TCC, né? E talvez até unindo aí o Arduino para fazer essas medições, ou talvez trabalhando na questão de software análise. A gente acabou se estendendo bastante, né? A gente vê que 5 minutos foi longo, né? Porque a gente acabou, me desculpem aí, mas são temas que realmente... É que eu perdi muito tempo aqui. Quem? Não, falou? É que eu perdi muito tempo aqui. Foi incomum. Não, fica tranquilo, eu acho que o tema foi interessante, a gente acaba também vendo, a gente vê assim, quantas possibilidades que a gente tem de aplicação da tecnologia, né? Então acho que isso é uma coisa importante da gente ver,
Às vezes a gente está fazendo o curso e a gente não consegue ver muito o que a gente pode fazer no futuro, né? Mas se você vê só na agricultura, em quantas pequenas áreas você poderia estar investindo, né? Na área de análise de dados, coleta de dados, ou vou pegar e vou desenvolver eu não gosto mais na área de hardware, então vou desenvolver um hardware que possa ser possível de possibilitar a coleta desses dados, né, e melhorar, então, outras formas de coleta, né? Então, de certa forma, foi bastante interessante. Obrigado pela participação dos dois. Na semana que vem, a gente vai tentar ver, então, a possibilidade da gente falar um pouco do nosso conteúdo da disciplina, e aí nós vamos reservar um tempo para as apresentações e vamos procurar ser um pouco mais breves. Eu também, tá bom? Ser um pouco mais breve aí nos comentários. E que gostaria que vocês também participassem. Acho que eu nem deixei muito vocês participarem, né? Mais alguma coisa, pessoal? Deixa eu fazer enquanto... Pode cancelar aí a sua apresentação, Adnan. Obrigado aí pelo tema de vocês. Acho que vocês trouxeram uma abordagem bastante interessante.